Boas-vindas a mais um webinário do Memórias Construídas Online 2, projeto da Via Cultural realizado pelo PROAC. Aproveito para já deixar o convite para vocês entrarem no nosso canal, conhecerem nossas aulas semanais gratuitas de artes, teatro, cinema, diversas coisas. Hoje a gente está aqui com a Carol Pitzer para bater um papo sobre teatro. Ela que é dramaturga, dramaturgista, arte educadora, autora dos textos Enquanto Ela Dormia e Nomes Difíceis para Objetos Inúteis. Boa noite, Carol. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Laís. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória e podendo colaborar com a formação de quem está chegando por aí. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, então, contasse um pouco sobre você. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou, na verdade, de Petrópolis, uma cidade do interior. Petrópolis é uma cidade na Serra, fica mais ou menos 1 hora do Rio. Mas morei em várias cidades do Rio e fui para a capital quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Foi quando eu comecei a fazer teatro, um pouco por paixão, um pouco porque era o que os meus amigos estavam fazendo e fui me entendendo ali, né? Eu tinha um grupo de amigos que faziam teatro no colégio, todo mundo gostava daquilo, e a nossa brincadeira no fim de semana era se encontrar no Play e aí compartilhar os exercícios teatrais que cada um conhecia. Nessa brincadeira, a gente montou uma peça. Hoje em dia eu entendo que ali foram os meus primeiros exercícios como dramaturga, mas na época eu não chamava disso, né? Eu me entendia como atriz. E todo mundo brincava um pouco de escrever também, né? Então, essa peça que a gente montou em 2001, eu tinha 16 anos na época, se chamava Toda Forma de Amor, e era uma peça que eram basicamente esquetes, cenas curtas, que a gente escreveu a partir desses exercícios teatrais, que a gente entendeu que tinha uma temática e costurou enquanto uma peça completa, né? Então, tinham cenas mais dramáticas, tinham cenas mais cômicas, e foi ali que eu comecei a escrever para teatro, né? Depois disso, o grupo meio que se desmantelou, que eu acho que é o que acontece muito nessa época, porque todo mundo foi fazer vestibular, cada um seguiu sua trajetória. Desse pessoal desse grupo, uma única pessoa foi estudar teatro, se chama Adriano Pellegrini, é um excelente ator no Rio de Janeiro, e eu fui fazer cinema, me afastei um pouco do teatro, não me pergunte por quê, eu acho que eu não me entendia como atriz, então acho que o cinema me parecia um caminho, me parecia que abria mais possibilidades para fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era criar cena. Óbvio, estou falando tudo isso já com uma perspectiva adulta, hoje compreendendo a minha história, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que quando a gente gosta do teatro, geralmente a gente vai pensar em teatro e vai pensar no ator, né? Porque é a pessoa que a gente vê em cena, a pessoa que a gente vê no palco. E a gente não entende de cara que para aquela pessoa estar no palco tem um monte de gente por trás organizando aquela cena, né? Então, muitas vezes, a gente vai para o teatro para atuar porque a gente não entende que tem outras coisas para fazer. E eu acho que eu saí do teatro porque eu gostava de atuar, mas eu gostava mais de fazer outras coisas. E aí fui me formar em cinema, enfim, escrevi roteiros de curta, fiz algumas coisas nesse sentido, fui trabalhar com outras coisas, eu dei aula de idiomas, eu morei um tempo fora do Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, em 2011, 2010, eu voltei nesse lugar de apaixonada pelo teatro, assim, eu queria voltar para o teatro de qualquer jeito. Fui fazer uma pós-graduação em artes cênicas e tinha uma colega na pós que fazia parte de um projeto social lá no Rio de Janeiro, que era uma ONG
completamente independente, não tinha nenhum dinheiro público investido, que se chamava ECOA, ONG ECOA de Teatro Social. E esse foi um dos primeiros espaços que mudou a minha vida, porque ali eu conheci muita gente do teatro e muita gente que pensava o teatro para além da atuação e para além desse desejo de fazer sucesso, sabe? Porque eu não sinto tanto isso em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, porque a Rede Globo fica lá, tem muita gente que quer fazer teatro para ir parar na Globo. Nada contra, eu acho que é também um caminho, mas a ECOA me abriu a possibilidade de pensar o teatro como um espaço por si só, que é diferente da televisão, que é diferente do cinema, né? São formas de atuação diferentes, são formas de expressão diferentes, né? E a ECOA foi o primeiro lugar que me apresentou isso, né? Enfim, tive várias experiências como atriz a partir daí, em 2012, e dentro desse espaço eu comecei a entender o que era dramaturgia. Então, bom, para quem não sabe o que é dramaturgia é o texto que se fala em cena, basicamente. Então, é o texto de teatro. Você pode ter na dramaturgia tanto as palavras que o ator fala, né, que cada um dos personagens fala, mas você pode ter as ações, né? Por exemplo, um ator, dois personagens estão discutindo e um dá um tapa no outro. Esse tapa tem que estar na dramaturgia porque é importante para o que está acontecendo, né? Então, nessa época, isso foi por volta de 2014, já tem 8 anos, eu comecei a entender que eu gostava de fazer isso, de escrever para a cena. Eu ainda era atriz e eu entendi que quando a gente fazia, por exemplo, uma cena de improviso, eu gostava de sair da cena e escrever o que tinha acontecido e organizar aquilo para a gente fazer melhor da próxima vez. E aí uma das minhas diretoras me indicou para fazer um curso de dramaturgia, na época, num lugar chamado Biblioteca Parque, do Rio de Janeiro. Fiz um curso com a Márcia Zanelato, que é uma dramaturga excelente, e ali eu me encontrei, eu entendi que era o que eu gostava, que eu queria fazer. E, por acaso, um pouco depois eu fui a São Paulo, eu tinha uma amiga em São Paulo que eu de vez em quando ia visitar. A gente foi assistir uma peça do Teatro Oficina com uns amigos, e um amigo de um amigo me falou da SP Escola de Teatro, que existia esse curso regular, que era um curso de uma duração mais longa, e era um curso especializado em dramaturgia. E aí, em 2015, eu fiz minhas malas e fui embora para São Paulo para estudar dramaturgia. E foi quando eu comecei minha carreira como dramaturga, né? Eu fiz os 2 anos do curso profissionalizante da SP Escola de Teatro. Eu fiz parte do núcleo SESI, British Council de Dramaturgia. Hoje em dia é só SESI, o British Council não está mais envolvido, mas acho que o núcleo SESI ainda existe. E foi quando eu escrevi minha primeira peça, e foi a primeira peça longa, né, que foi encenada. Eu já tinha escrito peças curtas, mas a primeira peça longa que foi encenada, que foi Enquanto Ela Dormia, dirigida pela Eliana Monteiro, estreou lá no Teatro do SESI, o Teatro da Fiesp, ali na Avenida Paulista, em agosto de 2017, se não me engano. Acho que é um pouco isso. E a partir daí fui seguindo essa carreira porque me entendi como dramaturga, né? A minha grande paixão é escrever para o teatro e estar numa sala de ensaio, enfim. Ó, quanta coisa, né? Bastante extenso, bastante paixão pelo teatro. E nesse sentido que você falou, né, que saiu do teatro num período, porque essa questão, né, da gente às vezes pensar o teatro só como atuação, e aí você saiu, depois entendeu que não era só atuação, voltou. Nessa questão das funções, assim, dentro do teatro das equipes, na sua bio, né, diz dramaturga e dramaturgista. Eu acho que também isso gera bastante curiosidade, assim, se você puder nos contar um pouco do que é cada coisa. Então, dramaturgista é uma função que talvez esteja começando, não acho que está começando no Brasil, ela existe no Brasil há bastante tempo, talvez não tenha sido nomeada, mas é uma função muito essencial, porque o dramaturgo, como eu disse, é a pessoa que escreve o texto, é a pessoa que vai lidar efetivamente com escrever as palavras que vão ser ditas em cena ou as ações que vão ser colocadas em cena. Isso tudo muito resumido, tá, gente? Mas o dramaturgista... Antes de eu falar do dramaturgista, eu quero falar do diretor. O que o diretor faz, né? Você tem os atores, que são essa figura que todo mundo sabe quem é. O diretor vai pegar os atores, vai pegar o texto e vai imaginar como vai colocar esse texto no palco.
e vai começar a ensaiar os atores nessa cena, né? Então, ele vai criar, vai pensar em que tipo de encenação isso vai ter, que tipo de cenário, que tipo de figurino, e aí depois vai chamar essas pessoas para estarem juntos criando o cenário e figurino, mas geralmente a concepção inicial é do diretor. E o diretor vai ensaiar os atores para essa cena, né? O diretor, no fim das contas, é a pessoa que orquestra tudo o que acontece. E o dramaturgista, ele pode ter muitas funções. Assim, uma delas é estar entre o dramaturgo e o diretor. O que significa isso? Se eu pego uma peça, por exemplo, de Shakespeare, pegando um dramaturgo que eu acho que quase todo mundo conhece, se eu pego Romeu e Julieta para encenar, né? O diretor vai falar assim, eu quero encenar Romeu e Julieta. Romeu e Julieta foi uma peça que foi escrita na época do Shakespeare na Inglaterra. A tradução é confusa, o contexto em que ela foi escrita é muito diferente do nosso. Então, o dramaturgista ele vai ser uma figura que vai estar ali ajudando toda a equipe e o diretor a entender como adaptar essa peça para que ela faça sentido para o nosso tempo presente, né? Como é que a gente pega o Romeu e Julieta e faz com que a tradução, as palavras que são ditas, sejam compreendidas pelos atores e logo pelo público, com que aquele contexto faça algum sentido para a gente. E aí essa adaptação ela pode ser mais literal, no sentido, sei lá, a gente tem milhões de filmes que fizeram uma adaptação de Romeu e Julieta para os tempos modernos. O que eu mais lembro agora, porque eu sou super fã, é a adaptação do Baz Luhrmann com o Leonardo DiCaprio, que é o texto original, mas todo feito numa Nova York, Los Angeles, não sei, nos Estados Unidos contemporâneo. Isso é um caminho, mas isso são escolhas da própria equipe, né? O dramaturgista ele não vai trabalhar diretamente com a palavra, mas ele vai trabalhar com o conceito. Ele é uma espécie de teórico dentro da sala de ensaio para ir medindo o que funciona e o que não funciona e discutindo com o diretor e com a equipe. Não sei se isso fica muito claro, mas é uma função bem interessante, que eu gosto bastante de fazer, inclusive. Ficou bem claro, assim, eu mesma não sabia muito bem o que era, assim, já tinha ouvido falar, mas também ainda ficava com essa dúvida, né, por serem palavras parecidas, serem coisas bem próximas. E dentro disso tudo, queria também que você falasse para a gente um pouco do que compõe uma equipe de teatro, assim. A importância de cada pessoa ali dentro, o que compõe, né? O que faz uma peça acontecer, para quem estiver nos ouvindo também poder entender e se identificando com algumas dessas áreas. Então, como eu tinha falado, né, a gente geralmente, quando a gente não entende do que é feito o teatro, a gente só tem contato com o ator ou a atriz que está em cima do palco, né? A gente vai chegar no teatro, vai sentar na plateia e vai ver aquela pessoa e vai identificar aquela pessoa com as palavras que ela fala, com a movimentação, não vai perceber que tem luz, que tem cenário, que aquela roupa não é a roupa que aquela pessoa saiu de casa. E aí é muito interessante você começar a olhar para isso e entender que cada uma das coisas que estão em cena foram pensadas muitas vezes por várias pessoas diferentes, né? Então, se você tem uma atriz em cena, se a gente for pensar no monólogo, posso dar, por exemplo, o Enquanto Ela Dormia, que foi essa minha primeira peça como exemplo, né? A gente tinha a Luciane Guedes em cena. Quando a peça terminava, muita gente ia falar com ela porque ficava emocionada, mas o texto quem tinha escrito era eu. Então, todas as palavras que ela falava na cena, ou basicamente todas as ideias que estavam por trás das palavras, eram minhas. Então, o dramaturgo é a pessoa que escreve o que vai para a cena. O diretor é a pessoa que organiza essa cena, né? que vai dirigir o ator, que vai entender intenções, etc. Nesse caso, era a Eliana Monteiro, diretora do Teatro Vertigem, maravilhosa, como a Lu. Mas a equipe dessa peça toda é sensacional. Assim. O cenário dessa peça era uma caixa de vidro, basicamente isso, uma caixa de vidro e metal, que foi com água dentro, né? Tinha uma piscina no fundo com água. Isso foi uma ideia que a diretora teve, que a Lili teve, e aí ela conversou com a diretora de arte. O que é o diretor de arte? O diretor de arte é uma pessoa que vai desenhar o cenário, que vai pensar o cenário, que vai pensar a concepção de cenário, de figurino, de maquiagem, e aí vão vir outros profissionais para ajudar
o diretor de arte, que geralmente é a pessoa que concebe tudo isso, que pensa tudo isso, né? Então, poxa, pensei nesse cenário que é uma caixa, pensei num cenário que é uma caixa de vidro. Como é que se faz uma caixa de vidro do tamanho de um quarto? Uma caixa de vidro, sei lá, eu não sou boa, mas devia ter 3 por 3, 3 metros por 3 metros, alguma coisa assim. Como é que se faz uma caixa de vidro desse tamanho? Então, o diretor de arte vai entender como que se desenha isso, vai chamar um cenotécnico, que é a pessoa que executa isso, né? Que é a pessoa que vai efetivamente cortar os pedaços de metal do tamanho certo, vai encaixar os pedaços de vidro e vai fazer com que isso funcione, né? O cenotécnico. O figurinista ou a figurinista é a pessoa que vai fazer o figurino, que pode ter ajuda de um costureiro, pode fazer sozinha, mas a pessoa que vai pensar a roupa que o personagem veste, os acessórios, a indumentária de uma forma geral, né? Vai pensar... se a gente voltar, por exemplo, antigo, né? Romeu e Julieta, como é que a Julieta se veste? Como é que o Romeu se veste? Né? Essa Julieta é uma Julieta romântica, que tem um vestido esvoaçante, tem uma coroa de flores, não sei. Mas quem vai pensar isso vai ser a figurinista, e quem vai executar isso vai ser a equipe de figurino. A gente tem a luz no teatro também, que é uma coisa que geralmente passa despercebida. E aí, quem nunca percebeu isso, a próxima vez que for ao teatro, olha para cima, vocês vão ver umas varas de luz com refletores, e essa luz, algumas vezes ela vai fingir que é uma luz real, ela vai fingir que, sei lá, você está numa sala, vai iluminar como se fosse uma sala, se tem um pôr do sol, vai fazer um efeito de pôr do sol, ou ela vai pirar e fazer milhões de efeitos. Mas essa luz é uma luz pensada para a cena, são refletores que ficam em cima do palco, geralmente, e que vão iluminar a cena. Você tem a equipe de sonoplastia, que são todos os sons envolvidos na cena, né? Então, você vai ter trilha sonora, você vai ter efeitos sonoros, né? Às vezes você tem coisas que acontecem em cena, mas você não está vendo. Então, você vai ouvir o som que vem de fora e o sonoplasta que vai criar isso. Então, pessoas que gostam de trabalhar com música são pessoas que são muito, geralmente se interessam por estar nesse meio, né? De entender como faz a trilha sonora de uma peça acontecer. Tem mais alguém? Estou esquecendo alguém? São tantas equipes. Os atores, óbvio, né? E aí, eu ia falar, os atores. Bom, pulei os atores porque eu acho que os atores é isso, né? São quem estão na frente. A gente quando pensa em teatro, quando pensa em cinema, acho que em teatro principalmente, mas até em televisão, né? Quando a gente assiste uma novela, de cara a gente identifica o ator X com o personagem. Quantos casos a gente conhece da pessoa que encontra o ator na rua e vai chamar ele pelo nome do personagem? Porque reconhece o ator como o personagem. Vai pegar o bordão do personagem e vai repetir. E muitas vezes o bordão quem escreveu foi o roteirista, que é a pessoa que tem a minha função dentro do teatro, que é o dramaturgo para a televisão. Né? Se a gente for resumir, basicamente, a ferramenta do dramaturgo, o dramaturgo trabalha com palavras, basicamente, a gente vai ter um texto no papel, o ator vai trabalhar com o corpo, né? O corpo dele, a voz, tudo que tem no corpo é um instrumento do ator. O iluminador vai trabalhar com a luz, o sonoplasta vai trabalhar com o som, o figurinista, o diretor de arte, vai trabalhar com as imagens que vão ser propostas para a cena, e o diretor vai orquestrar tudo isso de alguma maneira, né? Vai organizar isso, vai ter uma ideia para organizar isso junto com a equipe. Acho que é basicamente isso. Se eu esqueci alguém, não me matem, gente. 2 anos de pandemia, muito tempo longe de uma sala de ensaio, inclusive saudades. Se esqueceu alguém, é só vocês deixarem nos comentários, o pessoal lê. Mas eu acho que é isso, acho que é bastante gente, né, envolvida. Tem muita gente se você envolvida. Pudesse contar para a gente um pouquinho sobre a SP Escola de Teatro, né, sobre como é. Você fez lá o curso de dramaturgia, eu estudei cenografia lá, eu não cheguei a terminar, mas eles têm, né, cursos para cada área. Se você puder, como você também trabalhou lá, contar um pouquinho para a gente como é. Então, a SP foi esse espaço que eu fui. Eu fui para São Paulo para estudar na SP, porque no Rio de Janeiro não tinha, na época, nenhum espaço de nenhum curso regular de dramaturgia. Acho que, inclusive, a SP, dentro da dramaturgia, é o único curso regular no Brasil. E, enfim, a SP tem cursos de dramaturgia, direção, atuação
Humor, que também é atuação, mas é pensado para um lado mais cômico, né? Sonoplastia, iluminação, técnicas de palco, que é junto com cenografia e figurino? Cenografia e figurino. Separado. Não é junto, mas né? Separado. Trabalha bem junto. São dois cursos que trabalham muito, muito próximos, mas que não são exatamente o mesmo curso, né? Os técnicos de palco são pessoas que vão fazer aquilo que eu tinha falado, que é a cenografia, e que vão organizar o palco também. São figuras bem importantes dentro do teatro, né? Porque são eles que materializam efetivamente as loucuras do que acontece em cena. E os cursos são cursos que duram 2 anos. Geralmente, cada semestre é gerido, é pensado a partir de uma linha de pensamento do teatro. O que eu quero dizer com isso? O teatro como a gente pensa normalmente, é um teatro que vai contar uma história para a gente, né? Um teatro, voltando, por exemplo, de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta tem 2 personagens, tem um conflito, esses personagens vão ali e a gente vai assistir a história, essa história de amor desses 2 personagens que tentam se encontrar e se desencontram, etc, etc. Essa é uma das linhas, do teatro, né? Que é o módulo dramático, que é o teatro mais tradicional, de alguma maneira. Um dos semestres vai trabalhar com todos esses cursos juntos, o modo dramático. Então, o dramaturgo vai escrever uma peça curta em cima dessas ideias do teatro mais tradicional. O diretor vai dirigir essa cena junto com atores. Você vai ter os iluminadores pensando a luz para essa cena, os cenógrafos pensando a cenografia, os técnicos de palco executando tudo isso, todas essas equipes trabalhando juntas. Geralmente são 8 núcleos, 8 grupos, a gente poderia dizer que são mini grupos de teatro que durante um semestre trabalham juntos para executar essa cena e para experimentar o que é estar junto, né, em criação, que é uma coisa mágica, é uma loucura, mas é maravilhoso, assim, talvez seja a coisa mais gostosa. E os outros 3 semestres são desdobramentos de outros tipos de linguagem que existem dentro do teatro, né? Então, vai ter um módulo que é performativo, vai ter um módulo que é narrativo, e vai ter um módulo que pode misturar tudo isso e entender, porque o teatro não é puro, né? Nenhuma linguagem artística é pura, toda linguagem artística é misturada. Então, de certa forma, o que a escola faz é separar um pouco essas linguagens em semestres para a gente entender como elas funcionam puras, mas, na verdade, na vida real, isso raramente vai acontecer. Você raramente vai ter uma peça de teatro que é 100% dramática, ou 100% narrativa, ou 100% performativa. E aí tem um módulo que a gente está autorizado a fazer tudo isso junto, que é uma delícia também. Mas, basicamente, o que mais mudou a minha vida no meu encontro com a SP foi esse espaço coletivo. Principalmente para o dramaturgo, né? A dramaturgia é vista como um trabalho muito solitário, né? Todo mundo pensa no dramaturgo, vai pensar nessa pessoa sentada na frente do computador, sozinha, escrevendo. E a minha vivência na SP me ensinou a trabalhar no coletivo e o quanto o trabalho é muito mais rico quando você está junto com uma equipe, né? E você está trocando. Então, assim, eu particularmente hoje gosto mais de trabalhar em processo em sala de ensaio, de escrever uma primeira versão do texto, levar para os atores experimentarem em cena, entender o que funciona, o que não funciona, e a partir das próprias proposições dos atores, voltar para casa, reescrever e a gente evoluir com o texto nesse sentido. E, enfim, a SP tem um trabalho muito coletivo, o que eu acredito que é a base do teatro, né? O teatro não se faz sozinho, e aprender a gerir um coletivo, a estar num coletivo, a dialogar num coletivo é essencial. Como é que a gente faz para colocar as nossas ideias em jogo, para defender as nossas ideias sem atropelar o outro, sem ser violento com o outro? Eu acho que esse aprendizado é uma das coisas mais importantes, assim, que eu vivi dentro da minha formação na SP Escola de Teatro. Para mim, que eu passei só por um ano lá, acabei não concluindo,
Mas o que mais me pegou, assim, também foi essa questão do coletivo, né? Porque tem os professores, são maravilhosos, incríveis, de cada área, mas a gente acaba aprendendo bastante também quando junta com os colegas de todos os cursos juntos, né? E aí um vai aprendendo com o outro. Para mim também foi o grande tchan, assim, da SP. É porque é uma É, escola prática, né, Laís, no fim das é contas. uma Não escola é, não super é só um lugar prática. do teórico, né, de entender como... Eu não vou ficar só lendo dramaturgia, entendendo o que é dramaturgia. Eu vou sentar para escrever dramaturgia, né? É Não é só um verdade. lugar teórico. Vamos botar em prática e vamos ver o que funciona e o que não funciona. Isso a experiência, no fim das contas, faz com que a gente aprenda muito mais do que a teoria, né? Sim. E não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas para quem estiver assistindo, é um curso gratuito, tem um processo seletivo para participar, mas o curso é gratuito, tem duração de 2 anos e é gratuito. E tem outros equipamentos culturais, assim, que você indicaria para quem quer começar a estudar teatro, alguma coisa? Olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz muito curso livre, nas instituições da Poiesis, sabe? Eu fiz coisa ali na Mário de Andrade, mas eu sei que o site da Poiesis vira e mexe tá oferecendo coisas, o Sesc também. Os da Poiesis geralmente são gratuitos, tem as oficinas culturais que tem coisas incríveis. Geralmente, as pessoas que ganham PROAC, os grupos que ganham PROAC, precisam oferecer oficinas gratuitas como contrapartida. Então, para quem não sabe ainda, né, eu acho que talvez seja até mais interessante do que se jogar num curso profissionalizante de 2 anos, procurar essas oficinas que são livres e que são mais curtas, para experimentar, entender assim, poxa, tem uma oficina de dramaturgia que dura um mês. A própria SP tem uns cursos livres também, eles oferecem cursos livres no site, que não são esses cursos de formação mais longos, mas que são oficinas que duram um mês, 2 meses, às vezes, de todas as áreas. O SESC, muitas vezes, também tem cursos que, quando não são gratuitos, são bastante baratos, então que vale procurar também. Nos meus primeiros 6 meses em São Paulo, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha passado para a prova da SP, e eu passei 6 meses fazendo curso livre em tudo quanto é canto da cidade, antes de efetivamente começar a estudar dramaturgia na SP. E aí, principalmente, eu fiz muita coisa na Biblioteca Mário de Andrade, eu fiz muita coisa no Sesc Consolação, eu cheguei a fazer oficina na própria SP Escola de Teatro, acho que foram os equipamentos culturais que eu mais frequentei. Mas eu sei que existem outras oficinas culturais na cidade toda que oferecem cursos incríveis. Assim. Ah, legal. Para a gente finalizar, já encaminhando para o final, queria que você desse uma dica para quem está começando. Basicamente isso mesmo, assim, a clássica pergunta, né? Uma dica para quem está começando, mas é porque realmente, às vezes, quando a gente está começando, fica muito perdido, às vezes é tanta informação, tanta ideia vindo, tanta dúvida, e aí por onde começar, né? Fazer teatro. Por onde começar a fazer teatro? Eu acho que o ideal é sempre procurar um lugar perto de casa. No fim das contas, parece uma dica boba, mas não é. Porque o teatro toma muito do nosso dia, toma muito do nosso tempo. E é um processo muito coletivo. E agora eu vou falar sobre algo que para mim é muito essencial, que é a gente começa a fazer teatro. Eu passei por isso tanto como professora, tanto quanto essa pessoa que está no elenco ou está numa turma de teatro, algumas vezes, que você começa aquela experiência e em dado momento você acha que não é aquilo. Como é que você faz para abrir mão daquilo sem deixar os seus colegas na mão? Né? Porque quanto mais, geralmente, cursos, oficinas, coisas curtas, vão ter uma apresentação de fim de ano, por exemplo, uma apresentação de final de módulo. Como é que você encontra um espaço em que você não vai deixar essas pessoas na mão? Então, quando eu digo procura algo perto de casa, é porque você não deixa a galera na mão, sabe? Porque não é tão pesado quanto você ter que atravessar a cidade para fazer uma coisa. Pelo menos para você fazer esse esforço de atravessar a cidade para fazer um trabalho, para fazer uma formação, para fazer um estudo, você precisa ter muita paixão por aquilo, porque aquilo vai ser cansativo. Enquanto você não tem certeza da paixão, faz algo perto de casa. Procura algo perto de casa. Se não tem algo, se não tem uma instituição, procura pessoas com o mesmo interesse que você. E aí, eu acho que hoje em dia o que a gente mais tem na internet são possibilidades.
quando eu digo isso, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha meia dúzia de amigos que faziam teatro na escola e que tinham um repertório pequeno de exercícios teatrais que a gente compartilhava um com o outro, só porque a gente gostava de fazer aquilo. Então, procura pessoas que gostem de fazer teatro. Pergunta para essas pessoas onde é que elas estão, ou se elas querem fazer alguma coisa, querem experimentar. E aí, eu acho que você mesmo falou, a Via Cultural oferece um monte de coisa, e na internet tem um universo de possibilidades para começar a experimentar coisas. Se não existe uma instituição que te oferece uma formação ou um espaço de comunicação perto de casa, procura gente que tem o mesmo interesse, que eu acho que, no fim das contas, é o que é mais importante. Você está junto com gente que tem a mesma paixão que você. No momento que você está junto com essas pessoas, as coisas começam a acontecer. E vão ao teatro, né? Vão ao teatro. Porque, no fim das contas, é isso. Às vezes você não vai nem começar fazendo teatro, mas se você descobre mais uma pessoa, que o seu vizinho, seu colega de turma também gosta de teatro, vocês vão ao teatro juntos. E aí vocês assistem o teatro, depois vocês comentam. E vocês podem ir na biblioteca e pegar um texto de teatro para ler juntos. Isso já é um exercício. Tem um monte de gente que não lê teatro. E eu, como dramaturga, isso me dói muito, porque a gente está escrevendo. A Biblioteca do Centro Cultural São Paulo tem um arquivo enorme, maravilhoso de dramaturgia. A própria biblioteca da SP Escola de Teatro, que fica na sede do Brás, tem um monte de coisa de dramaturgia. Então, eu acho que o melhor é encontrar um parceiro, uma parceira ou um grupo de pessoas que tenham o mesmo interesse. E aí vocês vão juntos circulando e descobrindo o que interessa efetivamente dentro do teatro. Nossa, obrigada. Não, foi uma ótima dica mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, de começar com alguma coisa perto da sua casa, a importância disso, porque realmente atravessar cidades é uma coisa árdua, não é uma coisa. Não, é importante, mas eu acho que a gente só faz isso quando a gente já sabe o que a gente quer. Quando a gente ainda está tateando, fica mais difícil. E às vezes a gente perde a paixão por uma coisa que a gente gosta pelo esforço que a gente tem que fazer para estar ali. É verdade, é uma ótima dica mesmo. Era isso, Carol. Então, muito obrigada por dividir com a gente sua experiência, por dividir com a gente suas dicas, seu tempo. Obrigada quem nos assistiu, quem está nos assistindo. Esse webinário vai ficar aqui no nosso canal do YouTube. Os anteriores estão também aqui. A gente falou com a Márcia, da SPCine, a gente falou sobre políticas públicas, sobre políticas culturais também. Está tudo aqui no nosso canal. E mensalmente, até o meio do ano, a gente terá novos webinários. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.